Eu acho que a primeira, que é muito importante, é decidir aonde você quer parir, aonde você quer ter seu bebê. Se você se sente segura num hospital, em casa, porque o parto domiciliar é possível, ou numa casa de parto. Olá, bem-vindos ao podcast Vida Nossa Vida, onde exploramos as histórias e experiências que moldam o nosso cotidiano. Eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, mamãe dos pets Albert e Sebastião e do ser humano Pedro. Eu tô aqui com a minha amiga Ilma e juntas a gente vai compartilhar histórias e desafios aí desse mundo que é ser mulher no mundo moderno. Eu sou Ilma Ugino, eu sou mãe da Sara e da Laura e a gente está aqui no nosso podcast, um novo episódio para contribuir com o universo feminino, o universo materno. A gente espera contribuir muito com as mães que estão aí se sentindo sozinhas, tem muita dúvida, e por isso a gente traz esses convidados super especiais que vocês estão acompanhando aí. E hoje a gente tem quem, Thaisa? É a Priscila Bolsoni. Acho que eu falei certo, né? Uhum. Ela é enfermeira obstetra, ela tem uma visão integrativa, ela vai explicar um pouquinho mais pra gente o que significa isso, né? Ela tem um foco aí em parto humanizado, pra gente faz muita diferença. Ela também é professora em vários cursos aí pra gestantes e profissionais envolvidos aí no trabalho de parto, que é super importante, né? Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada. Eu agradeço o convite e tô muito honrada de estar aqui com vocês. A gente agradece muito. É muito importante a gente falar sobre esses desafios e as expectativas em relação ao parto, né? Com certeza. Que na maioria das vezes, ou em algumas situações, não ocorre exatamente do jeito que a gente queria que tivesse acontecido, mas é importante planejar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos começar compartilhando as nossas experiências. Quem começa? Acho que quer começar, Pri? Pode falar. Vamos. Eu acho que um pouco do meu trabalho na obstetrícia, ele tem muita influência do meu parto, né? Quando eu engravidei no último ano da faculdade, então assim, eu estava em março fazendo estágio dentro do centro de parto. Eu lembro que eu assisti um parto normal de uma paciente que era HIV positiva. E aí ela fez força, a criança nasceu, aí aquele sangue, né, normal, do parto normal, ela levantou assim, de repente, ela levantou do nada. Ai, pelo amor de Deus, me dá um prato de sopa. Gente. E assim, com sangue escorrendo, ela comendo uma sopa, porque ela tava morrendo de fome. E eu falei assim, nossa, que impressionante, né? As pessoas vida normal, falam, vida que segue. As pessoas falam tanto assim, e eu falei, eu quero um parto assim. E eu nem sabia que eu já estava grávida. E logo depois, alguns dias depois, eu descobri que estava grávida, inclusive no estágio. Então, eu fui aquela pessoa bem passiva na minha gestação. Então, eu simplesmente fazia o que todo mundo estava fazendo do meu círculo de pessoas. Então, eu trabalhava num lugar que só tinha mulheres, praticamente. Então, eu fui no médico que todo mundo ia. E eu fui no médico... Nem sabia que existia naquela época o médico que apoia o parto normal e o médico que é mais cesarista. Eu não sabia. Gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, eu simplesmente fui no médico, todo mundo ia. E acabei... A minha história de parto é engraçada um pouco, porque a minha indicação de cesariana foi que a minha filha podia nascer no Dia dos Mortos. Né? Ela nasceu dia 3 de novembro, e aí o médico disse assim, porque ela pode nascer no dia 2, imagina se a sua filha nasce no Dia dos Mortos, é melhor a gente já fazer a cesárea, porque vai que corre algum perigo. Daí eu falei, tá bom, e assim, simples assim, aí eu fui e fiz, e assim, no parto eu achei que era do jeito que era. E foi cesárea mesmo? Foi uma cesárea, cesárea letiva com 38 semanas, que hoje já nem pode fazer mais, né? Uma cesárea letiva, o ideal é que entre no trabalho de parto ou depois de 39 semanas. E aí eu fui, e assim, não foi uma experiência boa pra mim. Nossa. Mas eu achei que era assim que era. Normal, era pra ser assim. Eu não sabia, eu não tinha uma referência de algo humanizado pra eu... Aí quando... Saber a diferença. Eu fui estudar... Eu entrei um pouco em crise, assim. Porque daí começou a cair a minha ficha de como o parto tinha influenciado o meu puerpério. Nossa. Porque eu tive depressão pós-parto. Então, eu fui separada da Isabela por mais de 2 horas. Porque ela nasceu... Ela nasceu no tempo dela, ela foi arrancada de mim. E eu achava que era desse jeito. Então, ela teve desconforto respiratório. Aquelas... Ai, gente, eu falo. Não, fica tranquila. É meio, tudo natural. meio italiana, sabe? Então, é difícil segurar as Tem mãos. expressão, tá tudo certo. Muito italiana. Eu fiquei pior depois que eu casei, que o meu marido é mais italiano que eu ainda. Tá tudo bem. Mas vocês quebram os pratos lá, tá bom. Resumindo a história... Hoje eu entendo que a minha história de parto que não foi legal mesmo, eu passei por muita coisa traumatizante, eu só entendi depois. Eu quis que o meu trabalho fosse cura para as mulheres.
Então, toda vez que eu ajudo uma mulher no trabalho de parto dela e ela tem uma experiência positiva, independente se o final é um parto normal ou cesárea, eu falo que eu sou mais curada. Porque entender o que eu passei no meu parto, a falta de humanização mesmo, a falta de cuidado comigo, de entender que para eles era o 10º parto, mas era o meu primeiro. Sim. Porque eu acho que humanização de parto é isso. Para você é o 10º parto que você acompanhou, mas o meu é o primeiro. Então, acho que olhar para a pessoa é isso, fazer para o outro o que você quer que faça para você. Então, realmente, o grande diferencial de tudo que eu tento fazer é que nenhuma mulher saia do seu parto traumatizada. Que lindo, Pri. Que lindo então, mesmo. assim, a minha dor virou uma missão divina, uma missão, e por isso que o meu Instagram chama Obstetrícia com Propósito. Porque eu vi que existe realmente uma obstetrícia sem propósito e eu não queria fazer parte disso. Eu queria fazer parte da obstetrícia que cura mulheres, não que fere mulheres. Boa. Então, lindo, que lindo mesmo. Obrigada. Vou pegar o gancho aí da sua experiência. Eu tive uma experiência muito positiva. Foi um parto cesariano também. Na realidade, a gente tinha planejado de fazer um parto normal. Me preparei, a gestação, fiz atividade física, fiz fisioterapia, fiz acupuntura. O Pedro nasceu numa quarta, na segunda-feira eu estava fazendo agachamento, com bola, tudo bonitinho. E eu tinha grande expectativa de, inclusive, entrar em trabalho de parto. A gente tinha feito até uma playlist, tinha 63 músicas. Nossa! Porque eu sei que às vezes pode ser demorado. Muito planejado. Meu primeiro parto, né? E a obstetra foi, assim, um amor de pessoa. A gente sentou e fez o plano de parto. Eu queria depois que você comentasse um pouquinho sobre isso, mais pra frente. E a decisão, claro, sempre foi muito compartilhada, ela explicando todos os riscos e benefícios. Mas foi uma jornada que a gente fez juntas. Eu e ela e o meu marido, em que, inclusive, né, participou desse processo também. E eu lembro, assim, que eu fui, enfim, né, na segunda-feira eu fiz atividade física, daí eu fui na consulta. Ela falou, o colo tá alto, né, tá duro, tá fechado. Eu ia fazer 40 semanas na quarta-feira. E aí ela foi me explicar de novo o que era se eu queria o parto induzido, né? Ela já tinha me explicado antes, ela falou, vou reexplicar para você e é uma decisão sua. Eu falei, não quero que nesse momento que seja, pelo menos para mim não ia fazer sentido. Eu tinha uma amiga que tinha feito o parto induzido e não teve uma boa experiência. Eu sei que tem outras mulheres que, né, tiveram experiências positivas, sim, mas para mim não fazia sentido naquele momento. Daí, na quarta-feira, eu fui, a gente programou uma cesárea para 40 semanas. Até no dia, ela passou no quarto de novo e falou, se você quiser desistir, dá tempo ainda de esperar e tá tudo bem. Eu falei, não, eu quero. E ela falou, então vamos fazer desse momento o momento mais incrível da sua vida. A gente teve a oportunidade, meu marido estava comigo, a gente fez a playlist. Claro que não foram as 63 músicas, né, gente? É um parto mais rápido. Bom. E o Pedro nasceu com a música que a gente tinha escolhido para ele, que era Wonderful World. E assim, foi muito lindo. Eu chorei, eu me emocionei, eu fui muito respeitada em todas as etapas. Na hora que eu cheguei no centro cirúrgico, a anestesista, a gente tinha uma pediatra, né, que é a pediatra do Pedro que estava acompanhando o parto, enfim, a minha obstetra. Então, eu fui muito feliz. Eu tinha um preconceito com parto cesariano, eu acho que a gente tem que admitir algumas coisas na vida. Sim. Mas quando ele é necessário, ele pode ser bonito também, quando ele é respeitado as etapas. Então, eu tive uma experiência excelente. O meu pós-parto foi muito bom. A minha amamentação ocorreu de uma forma super suave e tranquila. Mas eu sei que essa experiência do parto cesariano não é igual para todas as mulheres. Então, sim, eu também quebrei um preconceito em relação ao parto cesariano, que quando ele é necessário, está tudo bem. O Pedro nasceu, né? Depois a gente explica o que é APGA. A APGA é 10 de 10. O Pedro nasceu super saudável. Ele era muito grande, né? Talvez eu tivesse alguma dificuldade no trabalho de parto. Mas a minha experiência foi muito boa e positiva. E isso que você falou, né, da violência obstétrica, depois que você teve noção de que você tinha passado por isso e na hora não, eu estava comentando com uma amiga, enfim, que eu tinha chorado na hora que o Pedro estava saindo, foi cesariana e tal. Ela falou, nossa, e ela começou a chorar. Falou, o meu parto foi cesariano, no final das contas. Eu queria que fosse cesariano, mas, enfim, a gente tentou normal e depois voltou. E eu não fui respeitada por um colega médico, ela era médica também, por uma anestesista que estava na sala. Ele foi super violento com ela naquele momento em que a mulher... Violento nas palavras, tá, gente? Sim. As palavras ferem. Sim. Sim. De tipo, nossa, muita frescura, muita dor, se controla. Nossa. E assim, nos dias atuais, e ela chorou e falou, eu queria ter tido essa experiência positiva e me roubaram isso. Sim. Esse é o que é o mais doloroso, né?
Mas a minha experiência foi super positiva, agradeço muito a minha obstetra, sou apaixonada por ela. Mas essa história, né, da sua colega tem sido a história de muitas mulheres, né? Para você ver, teoricamente, os médicos com os médicos eles se entendem, né? Mas para você ver como... Imagina se uma médica não foi respeitada no básico, imagina os humanos mortais, exato, né? Exato. E na hora ela não teve essa noção. Centro cirúrgico. Ela chorou, ficou mal, ficou culpada, ela aceitou o discurso dele só depois de muitos anos que ela foi entender, poxa, a minha experiência não foi positiva, não foi legal, e não foi legal o que essa pessoa fez comigo, não foi certo. No meu caso, a Sara, como eu comentei no anterior, ela nasceu prematura, né? Veio de 34 semanas, muito pequenininha, eu tinha perdido todo o líquido, então foi uma loucura, né? Foi um vendaval de situação lá. Eu não estava esperando que viesse nem naquela semana, e muito menos sei lá, no 5º dia de internação. E aí, já não come mais nada, fica lá, toma banho, não sei o que mais lá, e já vai pro centro cirúrgico, o Alan estava trabalhando, e aí liga pro Alan, corre pra maternidade. Então foi uma correria. Mas... tinha que ser também. Foi uma cesárea que teve necessidade, né? Porque para que a criança não tivesse, claro, nenhuma complicação. E ela ainda ficou internada. Então, assim, eu não tenho uma experiência de parto, nem de pós-parto normal. Porque eu ainda tive que ficar 28 dias lá no hospital. Então, assim, eu lembro só da ansiedade, da tensão que eu tinha, né? Então, assim, eu não tive tempo de avaliar como eu fui tratada. Para pra pensar, amiga. E da Laura? Muito tenso, né? É, muito tenso. Nossa, da Laura foi super tranquilo também. Você teve uma boa experiência? Tive uma boa experiência, sim. Foi ok, foi normal, sabe? Ela também estava completando 40 semanas e o meu obstetra falou, eu sugiro que faça cesárea logo. Já tá grandona, já tá 3,6 kg também. Ela já tá encaixada, colo alto, nenhum sinal de que quer vir. Eu falei, não, pode tirar aí, que já tinha outra de 2 anos em casa. Falei, não, filho, vamos pra frente com esse negócio aí que eu também quero que a menina venha. Mas vou falar um negócio pra vocês também. Eu acho que, claro, eu não me arrependo de ter feito, né, a via que tinha que fazer. Mas eu lembro que quando eu estava no primeiro trimestre de gestação, eu fui num jantar, enfim, com médicos também, gente. Os médicos, às vezes, têm umas cabeças boas não, hein? E aí, em dado momento lá da nossa conversa, eles me perguntaram, e aí, qual que é a via que você vai escolher? Eu falei, parto normal, eu gostaria. Essa é uma coisa que a gente planeja, a gente não sabe como é que vai ser no final. Mas eu quero passar por isso, se possível, né? E se for saudável para o Pedro e para mim. E aí ele falou, nossa, mas, enfim, você planeja toda uma gravidez, faz tudo, e na hora que tá lá no parto, complica alguma coisa, Thaisa, você vai se arrepender o resto da sua vida, porque parto normal não é normal. Cara, eu achei aquilo tão... Sabe, eu sei que durante a gestação as pessoas falam várias coisas com a gente que a gente tem que ignorar. Essa foi uma das coisas, mas... Aquelas opiniões que coisa... não são pedidas. Não, já, exato. A opinião pessoal dele, fica pra ele. Exato. Próxima vez, moço. Partos nem normais. te conto o que passa pela minha cabeça quando eu escuto essas coisas. Ainda bem que você não tava lá na hora comigo, né? Nossa, eu acho isso... triste, porque a nossa cultura é assim. A pessoa vê uma grávida, parece que a grávida é um radar pra contar desgraça pra ela. Por que isso, gente? Eu não sei. Parem de falar essas desgraças com as mulheres gestantes. Para, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer uma campanha nacional e internacional. Hashtag para com isso. Assim, eu trabalhei 2 anos em um hospital onde nasciam 250 bebês por mês. Caramba. Então, assim, de 250 bebês que nasceram, quantos a gente realmente teve um problema? 5%. 5%. Consequência de pré-natal mal feito, consequência de pré-natal negligente, às vezes da própria mãe, porque eu trabalhava no hospital que é SUS, e no SUS a gente tem mais experiências assim, não é só no SUS que acontece, sim, mas no SUS a gente tem mais perfis de atendimento mesmo, de coisas extremas que são doídas pra gente ver. Mas você vê, assim, que a falta de cuidado, de carinho, de zelo com a mulher que tá grávida é gigantesco. É triste. Porque, em vez de... E assim, o fio da meada que eu ia falar, né? Então, assim, se a maioria dos partos são bons, a mulher sai de lá bem com o seu bebê, por que essas histórias não são contadas? Não conta o que aconteceu bom. Né? Ninguém conta. Exato. Nasceu 10 crianças na minha família. 9 estão saudáveis, bem. Mas há uma que aconteceu alguma coisa, que o parto demorou, que a mãe sofreu. E é só essa fala. História que serve. As outras 9 não servem pra nada. E olha a ameaça. Você vai escolher parto normal? Não faz isso com você. Não, gente. Não é bem assim. E pegando carona nessa coisa de humanização...
Vou roubar a pergunta da Ilma, posso? Hoje eu tô egoísta, viu? Pode. Segue, vai. Explica pra gente o que é parto humanizado, né? Acho que a gente tem falado mais sobre isso, eu acho importante a gente falar. Mas eu acho que, além da definição, por que é tão importante, você estava comentando até nos bastidores, por que é importante ter uma boa experiência de parto, Isso. pensando no pós-parto? Tá. Primeiro, o termo parto humanizado, eu tô quase tirando ele da minha rede social, porque eu conheço, e eu falo isso abertamente, assim, se a pessoa perguntar, esse médico tal, ele faz parto normal? Eu falo, não faz. E se ele falar que faz, ele não tá falando a verdade pra você. Então, assim, o médico que não tem essa rotina dele, porque o parto ele é construído no pré-natal. Então, assim, se você não é um médico que apoia de verdade um parto normal, ele direciona a mulher a uma cesariana no final da gestação. Então, assim, isso é um engano. Entende? Sim. Então, assim, dentro de tudo isso, a gente precisa trazer a informação de qualidade mesmo para as mulheres, porque elas estão sendo enganadas por todos os lados. Então, o parto humanizado está sendo usado de forma, assim... defasada. O nome, muitos médicos termo, que não sabem o que... A gente acompanha. Eu acompanho o parto normal em plantão. Então, assim, eu sei que o médico não é humanizado, porque, para mim, o termo humanizado pode ser uma percepção de cada um, mas, para mim, que o desejo da mulher seja respeitado, desde que isso seja alinhado com o que a evidência científica Perfeito. diz. Sim. Então, assim, eu não posso... Tanto que as minhas pacientes, o plano de parto que eu faço com elas, o meu plano de parto, ele é baseado em evidência. Então, o médico, quando ele vê o meu plano de parto que eu fiz, que a gente constrói junto com a gestante, eu não estou falando abobrinha ali. Eu estou falando coisa que está no protocolo que a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia pede para eles fazer. Sim. Então, assim, eu não estou colocando coisas da minha sua cabeça, cabeça, né? Vozes da minha cabeça. Não, é o que a evidência científica diz, mas a gente tem uma defasagem de desatualização, Tem. tanto da enfermagem obstétrica quanto da medicina. Sim. E quem sofre com isso? São as pacientes. Sim. E assim, a humanização do parto, que é uma bandeira levantada fortemente no Brasil, ela está ligada com a mulher ter autonomia e ser respeitada. E não é só a mulher que é assistida no parto, é o bebê, que ele é uma pessoa, Sim. e o acompanhante da mulher, ele também é uma pessoa. Ontem, né, essa madrugada a gente estava em trabalho de parto, foi muito lindo, porque o marido, ele sofreu ali mais que ela, porque ele não saiu do lado dela nem um minuto, ele não tomou água, ele não foi no banheiro, enquanto a bebê não nasceu, ele não saiu do lado dela. Olha. Então, assim, ele é o Ele analgésico viveu, né? dela. Ele é o analgésico dela. Fala assim, como a gente fala que o profissional que assiste a mulher com amor, com ética, com cuidado, com segurança, ele tira o fardo da mulher ter que ficar preocupado se alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Que lindo. Porque verdade. uma mulher que vai para um trabalho de parto e fica largada lá na sala de parto sem que ninguém vai escutar o coraçãozinho, o que ela vai sentir? Pavor, medo, desespero, vai acontecer alguma coisa com o meu bebê. Sim. Como que você vai se entregar a uma experiência onde você está abandonado? Então, não tem como, isso não é humanização. Não. Então, a humanização de parto é uma coisa que estamos andando aqui no Brasil a passos muito curtos. Eu vou um dizer- trabalho de formiguinha. Me chama muita atenção esse termo que tu usou, se entregar à experiência. Porque, por exemplo, no meu caso, pelo menos nos 2 partos que eu tive, eu não lembro de saber que existia uma possibilidade de eu me entregar a uma experiência de parto. Né? Eu só tinha que ter criança, de algum jeito. É que a gente não falava sobre isso, Não, né? eu acho. Então, é esse fato da gente poder viver a experiência, igual a Thaisa teve a oportunidade também de viver, é incrível. 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 Marca Eu acho a vida da gente. Sim, tem que chegar essa informação, né, para as pessoas. E é importante deixar claro também, igual a Pri falou, que existe um respeito à vontade da mãe, mas realmente tem que estar ligado a evidências científicas e o que é o seguro para ela e para o bebê. Exatamente. Incrível, Esse é o maravilhoso. nosso sonho. É o sonho que desejamos alcançar. Até pra gente viver um puerpério mais saudável, né, Pri? Sim, eu percebo assim claramente nas pacientes que a gente acompanha, porque é uma construção, é como você disse. A gente constrói com a família, porque eu falo que eu não atendo a gestante. Não Eu é a atendo a gestante família. sozinha. Se ela é casada, se ela não é, não me interessa. Se ela é casada com um homem, com uma mulher, isso não me interessa. É uma família. E dentro, a gente vai cuidar para que essa família tenha uma experiência de parto juntos. Porque ela não vai viver isso sozinha, ela não quer viver isso sozinha. Então, quando a gente consegue construir, porque eu falo que o pré-natal, o que a gente busca hoje é um pré-natal muito educativo.
Tanto Faz que toda a diferença. a educação, que a gente chama de educação perinatal, é o que mais traz impacto. Eu tô lendo um livro muito legal, que é um livro bem denso, que chama Parto Sem Dor, mas é uma parte do livro que ele fala assim, entendam, eu não estou prometendo um parto sem dor. Ele fala isso. Mas é interessante porque ele fala isso. O parto é assim, imagina que você tava na sua casa e de repente alguém te liga e fala assim, olha, o seu pai morreu. E aí você vai entrar naquele choque, você vai ter um treco. Agora, vamos imaginar a cena de que o seu pai é um idoso, ele ficou doente, ele está fazendo um tratamento, aí você já sabe É uma que ideia construída. é um Uma ideia tratamento construída. difícil, ele já é um idoso. Então, a família está se preparando, sabendo que isso pode acontecer. Pode acontecer. Vai ter Sofrimento. Vai ter que lidar com aquilo, com a dor da perda? Vai ter que lidar, mas você tá preparada. Não vai ser a De alguma mesma... forma A esperada. experiência não vai Exato. ser igual daquela que ficou sabendo no supetão, daquela que estava preparada para essa notícia. O parto é a mesma coisa. As mulheres estão indo pro parto sem saber nada. E muita gente eu vou tentar um parto normal. Gente, no Brasil, tentar parto normal não é suficiente. Não é. Não é mesmo, Tanto não. que eu tenho, acho que uma média de 100 alunas, que são alunas gestantes que querem aprender como ter um parto, uma boa experiência. Porque eu falo muito no curso, não é via de parto. Não é via de parto. Porque a gente sabe que isso vai acontecer como tem que acontecer. Então, não é parto normal a qualquer custo e nem cesárea por qualquer motivo. É isso que a gente está tentando construir. Que se a mulher tem o desejo, por exemplo, de fazer uma cesárea, que pelo menos ela espere o corpo dar sinal, né? De que tá tudo bem. A gente tem essa evidência científica de que quando a mulher inicia trabalho de parto, o pulmão do bebê libera uma substância que é surfactante, que vai para a corrente sanguínea, isso estimula as contrações. Então, assim, o processo fisiológico da gestação é a coisa mais incrível do universo. É lindo, é mágico. Então, assim, eu que tenho uma fé muito fervorosa, eu já fiquei chorando assistindo, estudando, porque eu sou a doida que gosta de estudar. Então, quando eu fui estudar muito, assim, sobre fisiologia do parto, eu fiquei apaixonada, porque os detalhes como nós, mulheres, fomos criadas, né, somos ricas. Perfeito. É perfeito. A gente foi incrivelmente feita, né? Então, os detalhes para que a gente pudesse gerar, parir e amamentar, a gente é muito complexa. Por isso que dizem, né, que a mulher é a lua e o homem é o sol. E é verdade, o homem só tem uma estação, a gente tem 4. E olha se não forem mais, né? E algumas têm mais. Mas, assim, a gente é incrível, sabe? O nosso corpo é extremamente poderoso, mas a cultura do nosso país, ela menospreza o nosso corpo. Então, assim, as mulheres perderam essa essência do parir, até de ser mãe. Hoje em dia isso também tá... Eu não quero, né? E tudo bem, cada um tem suas escolhas. É melhor do que trazer uma criança e sofrer, né? Mas acontece também. Mas enfim. Pri, e lá no consultório, elas vão muito, às vezes, no fim da gestação, já com essa expectativa, né? Tá encaixado? Será que já tá vindo? E eu converso muito com as pacientes, a gente tem muita troca. Eu gosto muito, né, da troca que a gente tem. E eu sempre falo também. Eu falo, gente... Ela fala assim, já tá encaixado porque eu quero que seja normal. Que legal, né? Vai ser muito bom. Tem que ler bastante, se informar como que vai ser. Já escolheu o lugar que vai ter? O teu obstetra tá acompanhando? Tem alguém de confiança? Não, já escolheu o hospital? Às vezes elas não têm aquele obstetra que vai acompanhar e vai fazer o parto. Que vai pro plantão. Sim. Mas já tem ideia, pelo menos, do hospital que tu queres ir. E aí, eu tento falar também e trazer isso para elas, de que, assim, é na hora que a gente vai ver também, né? Sim. Vamos ver se todas se tudo vai cooperar realmente para que aconteça o que tu queres. Eu falei, fica tranquila, né? Não fica com essa ideia fixa de que quer de um jeito e, de repente, lá na frente não dá certo. Sim. E tá tudo bem. Sim. Né? Segue realmente o coração, conversa com o médico que esteja lá, alinha expectativas, Sim. né? E entende o que realmente está acontecendo ali na hora do parto. Exatamente. Vamos puxar então, já que você falou de parto, de plano de parto, né? A gente falou, você mencionou, é importante a gente agora tentar entender mais a fundo o que é um planejamento de parto, e queria também que você falasse o papel da enfermeira obstetriz nesse cenário todo, né? A gente falou do papel muito do obstetra, claro, né? Do médico, mas tem muitas mulheres também que optam por ter esse cuidado a mais durante a gestação. Sim. E, inclusive, acompanhando, você falou, né? Acompanhando o trabalho de parto e o pós. Isso.
Bom, o plano de parto, ele é um documento que é preconizado pelo nosso Ministério da Saúde, pelo próprio OMS, né, que é uma referência para a gente em questão dessa humanização, né, da assistência às mulheres. O plano de parto, ele é um documento oficial que você usa para se comunicar com a equipe que vai te assistir, seja ela uma equipe que você pagou, ela particular, ou uma equipe de plantão. Então, ali a gente vai colocar sobre o que a mulher deseja no trabalho de parto em si, nos cuidados com o bebê, o que ela considera violência obstétrica, o que ela gostaria que acontecesse caso uma cesárea seja necessária, o que para ela faz sentido em relação ao ambiente, isso é o que tem no meu plano de parto, e em relação ao que alivia a dor dela. Tanto que quando eu vou fazer eu tenho uma consulta dentro do meu pré-natal que é só sobre o plano de parto, a gente faz junto com quem vai estar com ela no parto. Então, assim, eu faço sempre questão, por isso que meu horário é bem flexível, e eu tento fazer o pré-natal domiciliar mesmo, então eu vou na casa da família, sempre no horário... Seu ambiente, né? Sim, no horário que o marido possa estar, ele só chega às 19? É às 19. Ele só pode no sábado? Eu vou no sábado. Ele só pode no domingo? Eu vou no domingo. Então, eu sou assim. Não tem desculpa, né, pra que ele não esteja. Eu faço questão que o acompanhante esteja, né? Independente se vai ser marido ou outra pessoa. Claro. Então, o plano de parto, ele é essencial. Porque eu acredito muito que ele já é uma ferramenta de preparo mental para a mulher. Porque ali ela imagina como vai ser aquele parto. Então, eu acredito muito no poder que a nossa mente tem de criar coisas, né? Então, na minha formação, eu fiz curso de hipnose aplicado na assistência obstétrica, então eu gosto muito de usar os 5 sentidos, as meditações guiadas, a visualização, as respirações, tudo isso constrói um parto muito mais tranquilo, porque o grande problema do parto é a dor. Tá? Sim. Assim, 99,9% das mulheres, o problema com o parto normal é a dor, né? Não tem jeito. Depois da dor é alguém morrer, seja a mulher ou o bebê. Sim, então, eu tô falando abertamente isso porque é a realidade. Então, assim, existe uma epidemia de medo do parto mesmo. Então, a gente vai construindo com educação, que eu falo que é um dos papéis primordiais do meu Instagram, é educar. Né, trazer informação de qualidade na linguagem que qualquer pessoa consiga entender. Eu evito muito usar termo técnico, a não ser quando eu tô falando com profissionais. Isso é a relação do plano de parto. E uma das coisas que eu ensino para as minhas gestantes, levar uma caixinha de agradecimento para a equipe que vai acompanhar o parto dela. Então, assim, o que tem acontecido? Os médicos obstetras, que são mais rígidos, né, em relação a essa mudança, né, da mulher. Porque, assim, gente, a realidade é essa. O cuidado sempre foi centrado no médico. E essa visão de parto, o cuidado é centrado na mulher. Que tem que ser, né, gente? É centrado no paciente, em tudo que a gente faz. Isso. O paciente no centro do que a gente, é o ideal. Tudo que a gente faz. É o ideal. Então, isso tira eles de uma zona de conforto. Então, muitas vezes vira uma relação ruim entre paciente e médico. Então, eu tenho falado muito para elas. A nossa linguagem no plano de parto não pode ser eu quero. Eu exijo, eu não uso esse tipo de linguagem. Então, eu gostaria que meu bebê viesse para o meu peito assim que nascer, independente da via de parto. Então, a gente usa uma linguagem delicada, gentil, porque não é para entrar numa briga, numa guerra. Isso tem também esses profissionais que fazem ainda isso. mais nesse momento, né? Terrível, a gente não quer gerar conflito. Não. Então, a gente vai amenizando esse ambiente com essas gentilezas. Então, eu tenho incentivado as minhas gestantes a levar um chocolate, uma balinha e agradecer mesmo a equipe que está acompanhando ela naquele parto. A gente vai gerando uma corrente do bem. Em relação ao meu trabalho como enfermeira obstetra, já é sabido que o nosso trabalho como enfermeira obstetra, por ser técnico de fazer a ausculta, de examinar a dilatação, ele realmente tem um impacto muito grande no sucesso de um parto natural, vamos dizer assim, né? Que a gente tem várias colocações, mas o parto mais natural, né? Que no caso seria via vaginal. Então, em países de primeiro mundo, por exemplo, o pré-natal é totalmente da enfermeira obstetra. O pré-natal de baixo risco, o médico, ele não acompanha. Ele não vê essa paciente em nenhum momento. É a enfermeira obstetra que pede exame, ela que avalia, ela que pede ultrassom. Então, o médico, ele simplesmente não vê ela. Ele cuida do pré-natal de alto risco. Essa paciente alto risco é totalmente do médico e as grávidas de risco habitual é 100% das midwives, né? Que lá elas são chamadas midwives. Então, já tem vários estudos, assim, gigantescos feitos sobre o impacto que a enfermeira obstetra tem na assistência obstétrica. Então, assim, o impacto é muito positivo.
a gente vê isso nos depoimentos dos nossos pacientes. Ela fala, nossa, eu não consigo imaginar como seria sem você. Porque não é porque é porque a gente construiu algo junto. E a gente consegue trazer para elas na hora do parto segurança. Eu sei que o meu bebê tá bem, eu sei que eu tô bem, minha pressão tá bem, tá tudo certo. Então, eu posso me entregar. Sim. Acho que você tocou num ponto importante, né? Que é a questão da segurança. Eu lembro que no meu planejamento, a minha obstetra falou isso, tá? A enfermeira obstétrica, ela tem vários papéis e um deles é trazer a segurança até no momento que você está em casa. Isso. Sabe? Isso. De acompanhar. Qual que é o momento ideal, né, que você vai para o hospital? Então, dá para a gente fazer um acompanhamento mais prolongado, ao invés de você chegar muitas horas antes no hospital, que não vai trazer benefício nem para você, nem para o bebê. Então, você tocou em alguns pontos e eu acho importante quem está nos assistindo e nos ouvindo entender, claro, se for possível, né, porque você faz uma contratação extra, o quanto que é importante você ter mais esse profissional ao seu lado para que a sua experiência seja melhor dentro do possível, né? Isso. Sim. Desde que ela seja segura mesmo, né? Segura. Tanto que um dos projetos que a gente tem dentro da obstetrícia com propósito é o atendimento social. Então, eu faço atendimento, esse ano eu atendi 2 gestantes social e o ano que vem já tem 2 gestantes. Falei, eu nem comecei, já tem 2. Já tem paciente porque na agenda. Nascer, né? Um dos meus propósitos sempre foi ser acessível, né? Então, a acessibilidade para mim é importante, porque a humanização é um pouco elitizada. E eu não queria que fosse assim. Ô, Pri, eu vejo muito de tudo que tu falas e da forma que tu ages, que tu atua, que tu, na verdade, tu vem como uma mediadora entre ali a paciente que está naquele momento frágil e entregue, né, praticamente a todas as decisões que são tomadas ali além dela, né? E o médico, que às vezes é o cara que tá ali, o obstetra, a obstetra, que é o inatingível, né? Que ele tá ali na outra ponta, fazendo o que ele tem que fazer o serviço dele. Então, tu vem como uma mediadora de segurança para paciente e é incrível a história do teu profissionalismo. É maravilhoso. É parabéns. Bonito de ver, parabéns. E a humanidade, toda a força. propósito, né? E ela tem toda uma paixão de falar, todo um ânimo de falar sobre isso. Parabéns. É lindo. Obrigada. Pri, muito lindo. Foi assim, muito prazeroso estar com você aqui hoje. Se a gente pudesse, passava 1 hora conversando. Vai ter, eu acho que uma segunda parte, tem né? Que Algum ter, dia. Né? Toda vez que a gente traz um convidado, tem que ter a segunda parte, viu? Tá comprometido, fica aqui registrado já. É que é difícil. Falei, obstetrícia, tudo é importante na minha cabeça. Não, um monte de coisa que a gente quer perguntar, mas fica para um próximo papo. Sim. A gente vai ter, né, enfim, essa oportunidade. Mas resume para as famílias que estão nos vendo e assistindo, nos ouvindo, 3 dicas de ouro aí para elas levarem, para essas famílias levarem para o preparo para o trabalho de parto. Tá. Eu acho que a primeira, que é muito importante, é decidir aonde você quer parir, aonde você quer ter seu bebê. Se você se sente segura num hospital, em casa, porque o parto domiciliar é possível, ou numa casa de parto, que também é uma opção, né, dependendo de onde a pessoa mora. Essa é a primeira decisão importante. Que tipo de parto eu quero? E a segunda decisão importante é decidir quem vai estar com você nesse parto, seja de acompanhante ou de pessoas que você pode contratar, né? Ter um médico particular, uma enfermeira obstetra, uma doula, pediatra de sala de parto, contratar o anestesista, o hospital, é o sonho. Eu falo assim, esse é o nosso sonho, que todas as mulheres têm. É triste você ter que pagar para ter uma assistência boa, porque o certo era todos fazerem isso, né? E aí todo mundo teria acesso ao mesmo tipo de assistência, mas não é a realidade. Então, escolher quem vai estar com você. Então, em cima daquilo que você pode, e eu falo isso abertamente, o seu parto é mais importante do que o enxoval da Carter. Ele é mais importante do que o carrinho. Mas é verdade. A reforma do quarto do bebê inteira, aquele carrinho. Que às vezes ele nem vai ficar ali os 6 meses, vai dormir na sua cama, porque acontece, gente, a maternidade real é isso aí. Pro bebê, de verdade, o quarto dele não tem importância nenhuma. A roupa que ele usa... A sessão de fotos, nada, né? Nada disso é importante, mas a experiência... Gente, é básico. Pensa bem. Qual é a primeira experiência da sua vida? É o seu nascimento. Então, assim, como foi a sua recepção? Gente, como você foi recebido? Né? Você ouviu a voz de quem? Da sua mãe ou do seu pai? Porque quantas crianças nascem e escutam a voz de um médico que nunca não sabe nem quem é? Sim. Né? Quem que foi que pegou? Né? Ela foi para um ambiente frio ou ela pode ficar coladinho, né, com a coladinho na mãe? Porque é muito louco, porque o corpo da mulher, no tórax, ele sobe de temperatura em torno de 5 graus para que o bebê fique aquecido. Então, assim, as mulheres estão podendo ter isso? Então,
Então, assim, é isso que a gente tem que tirar o preço e dar o valor. Sim, porque sim. muitas vezes as pessoas vêm pedir, né? Eu quero saber do seu trabalho. Mas às vezes elas olham o preço, mas não olham o valor. Então, o nosso trabalho, ele não é preço, ele é valor. Sim. Então, assim, Exato. você ter uma experiência de parto positiva. Ontem mesmo eu tava com uma amiga, que acabou virando uma amiga, que foi uma médica que acompanhou o parto dela. E evoluiu o trabalho de parto, mas ela quis fazer uma cesárea no finalzinho, e foi um parto lindo, uma cesárea linda, maravilhosa, ela teve contato pele a pele, ela ficou feliz, tanto que ela falou pra mim ontem, Pri, eu me lembro do meu parto com tanta alegria, e eu falo assim, é isso, é só isso que eu quero, eu não quero que ela faça o que eu quero que ela viva a história dela, né, e que ela saia dessa história feliz. Então, essa é a segunda dica, escolher a equipe, e a última é estudar. Então, assim, informação, né? Não existe esse negócio de vou tentar. Sim. Se você quer viver uma experiência mais natural, gente, porque é Seduc, óbvio. Né? Ninguém acorda um dia e fala assim, quer saber? Eu quero fazer uma cirurgia, eu vou lá, vou abrir minha barriga. E tá tudo. Porque é assim que as pessoas tratam a cesariana. É. Como se fosse eu vou Fácil tirar um apêndice, eu decidi Não hoje é que uma eu vou cirurgia tirar. de médio porte, inclusive. É uma cirurgia de médio porte. É. A nossa taxa de mortalidade materna e fetal é altíssima, perto de países do primeiro mundo, onde a taxa de parto normal é por volta de 80 e a cesárea de 20. A nossa taxa de cesariana nos convênios são quase 90 em alguns lugares. E no SUS é 50. Então, a gente tem uma taxa de cesárea altíssima e uma taxa de mortalidade materna e fetal alta. Então, a conta não bate. O que a gente escuta sobre isso não bate com a realidade. Então, a gente sempre vai escutar que o parto normal fez mal para alguém. Nunca que foi a cesariana. Mas, na realidade... Os números mostram outra coisa. Exatamente. Então, a cesárea, ela é para salvar vidas mesmo. Sim. Então, assim, ela é para salvar vidas. Sim. Ela é uma bênção maravilhosa. Mas a gente precisa educar. Tem que estar bem indicado, né? Isso, e assim, o que vai mudar isso, gente, é nós Educação, sermos formação. multiplicadores. Sim. Então, assim, quando você tem, eu falo muito isso, você tem uma amiga que tá grávida, eu faço a questão de um dia sentar com ela, ter um café, e eu falo que também não adianta falar pra quem não tá com o coração aberto. Antigamente eu era assim, eu ia no mercado, eu vi uma grávida, oi, tudo bem? Todo mundo, né? E aí, como vai ser seu parto? Vai ser cesárea. Menina, Deixa eu te nossa, abordar. eu já queria dar uma aula pra ela ali no mercado, a pessoa ficava assim, olhando pra mim com uma cara de desprezo. Quem é você pra vir falar pra mim? Não, acho que são momentos, né? Isso, a São gente tem que momentos. falar pra quem tá com o coração aberto, e quando a gente tiver a oportunidade, não perder essa oportunidade de fazer o bem, porque a gente tá divulgando uma informação que é contra. Por isso que eu falo que eu sou a rebelde, porque eu tô divulgando uma informação que é contra a cultura. E toda vez que eu defendo alguma coisa de incentivar o parto mais natural, quem não teve, por falta de informação ou porque quis, elas se sentem ofendidas, e não é. Não é pra E não se é sentir isso. ofendida, não é Não sobre é isso, isso. né, gente? A gente tá tentando trazer isso. Uma humanização, respeito à mulher, onde ela realmente escolhe. Porque Seja uma boa quando experiência, né? você só escolhe, gente, quando você sabe as duas opções. Exato. Então, assim, você só pode falar, eu escolhi uma cesárea quando você sabia dos riscos e benefícios das duas vias de parto e você fez a sua decisão. Isso é escolha. Sim. Agora, quando simplesmente o médico fala pra você, você vai fazer, porque vai fazer sem uma lógica, isso não é escolha, né? Não, então, a de gente jeito precisa nenhum. realmente estudar. Precisa. Maravilhosa. É isso, eu acho. Pri, a gente ficou assim, querendo conversar mais com você. Eu sempre quero. Mas a gente super agradece a sua Obrigada. disponibilidade. Para quem quiser seguir seus conteúdos, como é que a gente faz? Conta aqui pra galerinha. Então, eu tô no Instagram principalmente, né? Mas tô no Instagram, em todas as plataformas eu estou. Então, se colocar lá no Google, Obstetrícia com Propósito, vai Te aparecer acha. todos os canais. Todos. Perfeito. Então, já tá tudo bem organizado, né? Porque também é um empreendedorismo feminino, né? O meu trabalho. Organizada. Então, tá tudo bem organizadinho lá e as pessoas conseguem me achar facilmente. Pode mandar mensagem, se tiver dúvida, precisar. Não, Tô à fica a disposição. dica. Nossa, foi um papo maravilhoso, né, Ilma? Eu me senti revigorada aqui. Gente, antes da gente encerrar, é importante a gente falar do nosso principal apoiador aqui do podcast, que é a Clínica Ogino, né? Uma clínica voltada para a saúde da mulher, seja antes da gestação, durante e depois. A gente agradece do fundo do coração. Lembrem de se inscrever nos nossos canais, né, no YouTube. Ativem as notificações para toda vez que tiver um novo episódio, vocês serem avisados rapidamente. A gente também está nas principais plataformas aí de podcast. Acompanhe a gente no Vida Nossa. Nossa vida. Até o próximo episódio. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Thaís. Obrigada, amiga.